o cérebro e as ligações nervosas. Todos nós sabemos, por experiência própria, que o sono e os sonhos são essenciais para o nosso bem-estar. Durante o sono, o cérebro nunca fica de todo inativo e a pessoa mantém um certo contato com o meio ambiente. Em todo o mundo, há pesquisadores que passam a noite acordados, vendo os outros dormirem. Primeiro, instalam eletrodos no corpo do paciente. Ligados a um conjunto de instrumentos sofisticados, eles permitem registrar o ritmo cardíaco, a tensão muscular e as ondas elétricas no cérebro. Quem dorme apresenta, em geral, um perfil regular de sono, composto de ciclos de aproximadamente 90 minutos. Cada ciclo compreende 2 tipos de sono, o lento e o paradoxal. O sono lento compõe-se de 4 fases distintas. No início do sono, as ondas que representam a atividade elétrica do cérebro ficam mais lentas. A pessoa entra, então, na segunda fase do sono lento. Suas funções corporais tornam-se menos ativas. Na terceira e na quarta fases, o sono se torna cada vez mais profundo. É o sono reparador. Subitamente, o eletroencefalograma registra uma atividade mais rápida, como se o paciente estivesse acordado. Tem início, então, o sono paradoxal. É nessa fase, caracterizada por movimentos oculares rápidos, que ocorrem a maior parte dos sonhos. O sono e os sonhos são cada vez mais conhecidos, mas ainda não se sabe o motivo pelo qual dormimos. Todos os pesquisadores atribuem ao sono uma função regeneradora. Muitos creem que o sono lento permite ao corpo refazer as reservas de substâncias que foram utilizadas durante o dia e também reparar as células lesionadas. Os hormônios que estimulam o crescimento seriam produzidos durante as últimas fases do sono lento. Por isso, é fundamental que os jovens durmam bem. Acredita-se também que o sono, principalmente o paradoxal, consolida a memória, devido a seu papel de distribuidor e classificador de dados. O sono organiza as lembranças. Parece também que os sonhos têm a função de dar sentido a certos acontecimentos do dia, de achar soluções para problemas e exorcizar os fantasmas e as obsessões. A necessidade de sono varia de pessoa para pessoa. Tanto faz que você precise de 5 horas de sono por noite ou de 10. Essa necessidade deve ser respeitada. Se você não dormir o necessário nos dias úteis, é conveniente e até necessário dormir mais um pouco no fim de semana. A privação total de sono é humanamente impossível. O corpo termina inevitavelmente por cair em estado de sono. A seguir, mais um filme educativo. Il faut quand même avaler cette fois-ci, c'est pas facile. Linguagem é a capacidade de comunicar ideias por meio de sinais vocais e gráficos, além de gestos. A faculdade de expressar pensamentos pela palavra é um dos atributos fundamentais do ser humano. Até no bebê de colo se nota o intenso desejo de se comunicar com o ambiente. Para isso, a linguagem é indispensável. O pensamento consciente, a memória e a linguagem estão indissoluvelmente ligados. Um deles não existe sem os outros. Nossas lembranças e pensamentos tomam a forma de palavras e de outros símbolos. A linguagem falada é particularmente complexa.
Para expressar um pensamento, devemos escolher as palavras que correspondem à nossa intenção, organizá-las de acordo com as regras da sintaxe e acionar os músculos da articulação. A fala começa com a emissão de sons em bruto, que se transformam em consoantes e vogais arranjadas em palavras. Os sons são emitidos pela laringe. Quando se expulsa o ar contido nos pulmões, o ar faz vibrar um par de cordas vocais elásticas. Na boca, os dentes, o palato, a língua e os músculos faciais dão ao som sua forma final. A laringe faz parte das vias respiratórias superiores. É uma verdadeira caixa de ressonância vocal, constituída de cartilagens, entre as quais o pomo de Adão. As cordas vocais estão presas às cartilagens da laringe. Quando se fala ou se canta, o ar faz vibrar essas dobras de tecido, produzindo ondas sonoras. A tensão das cordas vocais determina a frequência das vibrações, ou seja, a altura dos sons. Cordas vocais esticadas produzem sons agudos, enquanto que cordas frouxas produzem sons graves. O conhecimento das regiões cerebrais associadas à linguagem provém principalmente dos estudos de pacientes que apresentam transtornos da fala. A habilidade para entender e falar uma língua envolve diversas regiões do córtex cerebral. Na maior parte das pessoas, sejam elas destras ou canhotas, a região motora e as demais áreas associadas à linguagem estão situadas no hemisfério cerebral esquerdo. No entanto, estudos recentes mostram que as pessoas que sofreram lesões no hemisfério direito perdem, às vezes, a capacidade de compreender anedotas, metáforas e sutilezas de linguagem. Por isso, acredita-se que, de alguma forma, o hemisfério direito participa da linguagem. As lesões nas áreas sensoriais ou motoras da linguagem podem acarretar afasia ou perda da capacidade de falar. Nesses casos, a pessoa sabe o que quer dizer, mas não consegue falar porque não articula ou não forma bem as palavras. A seguir, mais um filme educativo. Aprendizagem é o processo pelo qual se adquirem conhecimentos ou habilidades por meio do ensino ou da experiência. Sem memória, repetiríamos nossos erros e seríamos incapazes de aprender. Do mesmo modo, não poderíamos repetir nossos acertos ou realizações, a não ser por acaso. Nosso córtex cerebral recebe sensações de toda a espécie e escolhe as que serão memorizadas. Aparentemente, o armazenamento de dados ocorre em duas etapas: memória de curto prazo e memória de longo prazo. A memória de curto prazo é a capacidade de reter temporariamente pequenas porções de informação. Um número de telefone pouco importante é esquecido em poucos segundos. A memória de longo prazo pode durar dias e mesmo anos. Um número de telefone utilizado com frequência pode ficar gravado para sempre nessa memória. Os fatos impressionantes tendem a ficar na memória durante mais tempo. De acordo com a explicação mais aceita, uma informação é gravada no cérebro por meio de modificações químicas. Substâncias especiais produzidas nos neurônios, ao mesmo tempo em que se formam as lembranças, atuam como marcos indicadores, orientando os impulsos nervosos pelo caminho correto a cada vez que a lembrança é invocada. O hipocampo, situado no centro do cérebro, é um intermediário entre os dois tipos de memória. Esse pequeno órgão faz a ligação entre as numerosas informações acumuladas na memória de curto prazo. Depois de processar as lembranças, o hipocampo as envia para outras partes do cérebro, onde elas ficam guardadas por muito tempo.
Certas pessoas são dotadas de boa memória. Mas a capacidade da memória depende do interesse que a pessoa tenha pelo assunto. Na verdade, a motivação desempenha um papel fundamental no processo de memorização e de aprendizagem. Existem vários meios para ajudar a memorizar informações. Por exemplo, se alguém quiser decorar uma lista de objetos, a tarefa será mais fácil usando um truque, como uma associação de ideias, palavras rimadas ou uma música. Fica mais fácil lembrar estes 7 alimentos se eles forem reagrupados em 4 frutas e 3 legumes. Ou ainda se tentarmos lembrar que são 2 vermelhos, 2 verdes e 3 amarelos. Um teste para você. Quais eram as 4 frutas? E os 3 legumes? Enumere agora as frutas e os legumes vermelhos. Os amarelos. Os verdes. Usar esse tipo de truque facilita bastante a memorização. A seguir, mais um filme educativo. Nosso sistema nervoso contém 100 bilhões de células nervosas. São os neurônios que nos permitem perceber o mundo que nos rodeia, refletir e agir. Os neurônios são células especializadas na transmissão de informações. Muitos deles são dotados de centenas e mesmo milhares de terminações, através das quais eles emitem e recebem sinais. Cada pessoa nasce com uma quantidade fixa de neurônios. Ao contrário da maioria das outras células, que são renováveis, estas não são nunca substituídas. Felizmente, os neurônios podem viver e funcionar durante mais de 100 anos. Os neurônios do recém-nascido mostram poucas conexões entre si. É por meio da aquisição de conhecimentos que se formam novas associações entre as células. Assim, o cérebro jovem se modifica constantemente, à medida que a criança acumula experiências. Ainda que o envelhecimento do sistema nervoso seja acompanhado da morte de milhares de neurônios, a perda da capacidade de aprender resulta principalmente do endurecimento das conexões, ou ainda de uma maior dificuldade de criar novas associações entre as células nervosas. Certas pessoas apresentam redução da capacidade intelectual a partir dos 60 anos, ao passo que outras conservam sua vitalidade de espírito além dos 90 anos. Cada neurônio consta de um corpo celular, do qual saem fibras ramificadas chamadas dendritos. Essas estruturas funcionam mais ou menos como antenas receptoras da célula. Os dendritos captam as mensagens provenientes de outras células nervosas e encaminham essas mensagens para o corpo celular. O neurônio apresenta também um prolongamento filiforme de seu citoplasma, o axônio. Esse cabo é um conduto que vai do corpo celular até a ponta da célula. São as terminações do axônio que transmitem os sinais para o exterior, isto é, para outros neurônios, para os músculos ou para as glândulas. Um único neurônio pode estar ligado a 10.000 outras células nervosas. Essa rede arborescente interliga algumas centenas de milhares de neurônios do cérebro humano, o que dá uma boa ideia da complexidade de nosso sistema nervoso. O neurônio que transmite a informação situa-se bem perto da célula que a recebe, mas não a toca. Nesse espaço reduzido, ocorre o fenômeno de comunicação entre um neurônio e outro. Essa zona é chamada sinapse. Uma mensagem nervosa é captada primeiro pelo dendrito de um neurônio. O impulso elétrico passa em seguida pelo axônio até sua porção terminal, onde estimula a liberação de moléculas.
Essas moléculas são os mensageiros químicos que atravessam o espaço entre duas células, mais ou menos como um barco que cruza um rio de uma margem à outra. Do outro lado da sinapse, os mensageiros se ligam aos receptores especializados do neurônio vizinho, que recebe então a mensagem. A seguir, mais um filme educativo. Podemos perceber o mundo que nos rodeia graças a nossos receptores sensoriais. Esses receptores funcionam como antenas que captam as alterações ocorridas no meio ambiente e, assim estimulados, geram impulsos nervosos. Cada receptor sensorial reage vigorosamente a um tipo particular de estímulo. A pele conta com vários tipos de receptores sensoriais. Esses dendritos modificados de neurônios sensíveis servem para captar 8 estímulos diferentes, entre os quais o calor, o frio, o movimento, a pressão e a dor. Os receptores sensíveis a esses estímulos estão dispersos por todo o corpo, mas de forma irregular. A ponta dos dedos, os lábios e a língua são as áreas com maior quantidade de receptores do tato. Já na pele das costas, eles são relativamente poucos. Os receptores complexos são estruturas especializadas, compostas de neurônios sensíveis e de outras células. Reagrupados em áreas precisas na cabeça, esses receptores nada mais são que os órgãos dos sentidos: a vista, a audição, o tato, o olfato e o paladar. O olho é provavelmente o mais complexo instrumento de visão. É também o mais sensível de todos os órgãos humanos. A camada de células que reveste o fundo do olho tem mais de 250 milhões de fotorreceptores. Esses captadores de luz se dividem em 2 tipos, os bastonetes e os cones. Os bastonetes, cerca de 20 vezes mais numerosos que os cones, são responsáveis pela visão periférica e pela visão crepuscular. Mais sensíveis à luz que os cones, fornecem ao mesmo tempo imagens nebulosas e em preto e branco. Os cones, por outro lado, se ativam em plena luz e fornecem uma visão muito precisa das cores. Certos cones são sensíveis ao vermelho, outros ao azul e outros ao verde. Mais ou menos como na imagem de um televisor, essas 3 cores bastam para recriar todas as cores do espectro. Os impulsos nervosos que vêm de cada uma dessas células sensíveis são enviados ao cérebro. No córtex visual, a imagem observada será reconstituída fielmente, com todas essas nuances de cor. Certos receptores se adaptam a uma estimulação prolongada. Quando vestimos uma roupa, os receptores do tato terminam por se habituar a ela. Isso é bom, pois de outra forma o contato com a roupa e até os pelos na pele incomodariam o tempo todo. Os receptores de temperatura também se adaptam rapidamente. A água da piscina, que parece muito fria, logo se torna agradável. A seguir, mais um filme educativo. A cada segundo, enormes quantidades de mensagens são transmitidas pelas fibras nervosas de nosso corpo. Essas mensagens se deslocam na forma de impulsos elétricos, como se fossem as vozes que viajam pelos fios telefônicos. As fibras nervosas mais grossas transmitem os sinais a uma velocidade de 300 km por hora. Para efeito de comparação, lembramos que a luz viaja a uma velocidade de 300 mil km por segundo.
Essa baixa velocidade de transmissão, que se deve à lentidão do processo eletroquímico, é suficiente para responder às necessidades de nosso corpo. Uma mensagem pode viajar pelas fibras nervosas da cabeça à ponta dos artelhos em menos de 15 décimos de segundo. Como todas as células, a membrana da célula nervosa ou neurônio é polarizada. Sua carga elétrica não é uniforme. Logo que passa um impulso nervoso, ocorre uma inversão das cargas. Essa inversão se deve ao movimento dos íons que atravessam a membrana celular. A corrente elétrica assim provocada abre os canais iônicos vizinhos e, aos poucos, causa uma despolarização que se propaga pelo axônio. Assim, os impulsos nervosos viajam pelos neurônios e os canais iônicos se abrem e se fecham, permitindo que os íons circulem. O interior da célula fica por alguns instantes positivamente carregado, antes de voltar ao estado de repouso. Quando os impulsos nervosos chegam às terminações dos axônios, provocam por meio de outros íons a liberação de mediadores químicos. Ao se ligarem aos receptores do neurônio seguinte, os neurotransmissores permitem ou não que o impulso nervoso prossiga seu caminho. A frequência dos impulsos nervosos transportados a cada segundo determina uma informação, como a intensidade da dor ou a força com que o músculo deve se contrair. As mensagens provenientes das pontas dos dedos serão interpretadas como sinais de frio, de calor ou de dor. Do mesmo modo, as mensagens enviadas pelo cérebro ao músculo lhe ordenarão relaxar ou contrair-se, dependendo dos neurônios que transportarão essas mensagens. A seguir, mais um filme educativo. Reflexo, no sentido mais estrito do termo, é uma reação rápida, involuntária e sempre igual a um estímulo sensorial específico. A maior parte dos reflexos não depende de aprendizagem. Dizemos que são inatos. Esta resposta é consequência de um reflexo da medula espinhal, no qual o cérebro não intervém. Os impulsos que indicam dor chegam rapidamente à parte consciente do cérebro. Instantes depois, percebemos a dor num ponto preciso e compreendemos o que a provocou. Além dos reflexos elementares inatos, existem numerosos reflexos que vêm do exercício ou da repetição. São os reflexos adquiridos ou condicionados. A maior parte desses atos são automáticos, mas só se automatizam à custa de muito trabalho. Em compensação, o cérebro pode dar uma contra-ordem, o que exige esforço consciente. É por isso que se toma uma panela com cuidado, pois deixá-la cair representaria um perigo para a criança. A cadeia de neurônios que liga o receptor sensorial ao músculo que realiza o movimento reflexo chama-se arco reflexo. O estímulo das terminações nervosas dos dedos em contato com a água fervente dá origem a um impulso nervoso que segue em direção à medula. Essa mensagem nervosa chega ao primeiro neurônio do arco reflexo, o neurônio sensitivo. O impulso, então, é transmitido a um neurônio da medula. Esse neurônio intermediário o transmite, por sua vez, a um terceiro neurônio, o neurônio motor, que comanda o músculo fletor da mão. Quanto mais intenso o estímulo, mais forte será a resposta provocada.
golpe provoca o estiramento de um tendão do músculo da coxa. Um sinal é enviado à medula, que em resposta envia ao músculo a ordem de se contrair. Isso provoca o movimento da perna. Entre outros reflexos, o pediatra testa o sinal de Babinski, provocado quando se coça de leve a planta dos pés do recém-nascido. Normalmente, ele separa e estira os artelhos. Testando esses reflexos, o médico pode avaliar o estado do sistema nervoso. A seguir, mais um filme educativo. Petite glande ici, la grosseur d'un poids, puisse intervenir sur tout le corps au complet. No início da década de 1950, os grandes neurofisiologistas afirmavam que o cérebro não pode produzir hormônios. Nessa época, Roger Guillemin e Andrew Chailly, estudantes da Universidade de Montreal, no Canadá, ficaram impressionados com as ideias de um pesquisador inglês que dizia exatamente o contrário. Segundo Geoffrey Harris, o polêmico pesquisador, a glândula hipófise é comandada pelo hipotálamo cerebral. Essa glândula, a mais importante do sistema endócrino, dependeria então de hormônios cerebrais. Os dois jovens pesquisadores resolveram, cada qual por sua conta, identificar o hormônio cerebral responsável pela produção de ACTH, o conhecido hormônio hipofisiário. Depois de estudar o hipotálamo de centenas de milhares de porcos, Chailly conseguiu isolar algumas gotas de uma substância que poderia ser o misterioso fator que procurava. Guillemin, por seu lado, encontrou também o hormônio cerebral e ainda conseguiu estabelecer sua fórmula química. Fossem esses dois hormônios iguais ou distintos, o fato é que os pesquisadores acabavam de provar que o hipotálamo pode muito bem produzir hormônios. O hipotálamo regula diversas funções orgânicas. Uma de suas funções é fazer a ligação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Tanto as mensagens que partem do cérebro quanto as que trazem informações sobre o bom ou mau funcionamento dos órgãos passam pelo hipotálamo. A fome, a sede, a quantidade de hormônios e de nutrientes no sangue, a temperatura do corpo e muitas outras informações transmitidas pelo hipotálamo provocam respostas da hipófise. O hipotálamo se comunica com a hipófise por meio de impulsos nervosos ou de hormônios. A hipófise responde lançando à corrente sanguínea os hormônios que serão encaminhados às células-alvos. O hormônio de crescimento é produzido pela hipófise. Ele induz o crescimento e a divisão da maior parte das células do corpo, mas seus objetivos principais são os ossos e os músculos esqueléticos. Em geral, a produção do hormônio de crescimento é cíclica. Sua concentração chega ao máximo durante o sono noturno, daí a importância de dormir bem na fase de crescimento. O GHRH, hormônio produzido pelo hipotálamo, estimula a produção do hormônio de crescimento. Sua produção é inibida por outro hormônio cerebral, a somatostatina.